Fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me a cada dia, sempre em teu tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Olha, a história de hoje, pessoal, é muito prática. Aquilo que o diabo tem feito com as pessoas. Por isso gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é um dos caminhos, ou é uma das formas que o diabo tem usado para destruir aqueles que estão na fé. Tem muitas pessoas lá fora hoje que um dia estiveram aqui conosco, já tinham a sua salvação garantida e hoje estão se perdendo, tão longe, chorando e não conseguem fazer absolutamente nada. Então é importante, pessoal, que vocês prestem bem atenção e tudo que eu falar para vocês hoje, guarde isso para toda a sua vida. Amém? Versículo 13. E o comunicaram, Gênesis 38, 13. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Sela já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu celo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantando-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, que seja queimada. Em tirando
vendo-a, mandou ela dizer seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e a este cordão, e este cajado. Reconheceu em Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a sela, meu filho, e nunca mais a possuiu. Preste atenção. O que aconteceu, pessoal? Judá tinha filhos. E um dos filhos casou-se com Tamar. Só que passando um tempo, presta atenção, passando um tempo, esse mesmo filho morre. Aí casou-se com o segundo. Na lei judaica é assim: quando se casa tem que haver filho. Se não tiver filho e o marido morre, então o irmão do marido tem que casar com ela para gerar descendência para o irmão. Esse filho que ele gerar não será seu filho, mas é como se fosse filho do irmão que casou com ela. Então o irmão casa-se com ela. Só que esse mesmo irmão, na hora de ter relações, ele não queria dar descendência para o irmão. E aí, por causa disso, Deus o puniu. Também acabou morrendo. Então, por causa de duas coisas que aconteceram, a família já não queria dar o último irmão que tinha para Tamar. Por causa disso, entrou aquela contradição. Poxa, é como se essa mulher fosse amaldiçoada. Todos os homens que ficam com ela morrem. Então eles não queriam dar o filho para ela. Só que o tempo foi passando e ela estava esperando isso. Porque Judá falou: olha, quando meu filho for grande, o outro pequeno, quando ele amadurecer, quando ele estiver pronto, nós vamos dar. Você vai casar-se com ele. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando. Por causa do que aconteceu, eles não deram o filho para ela. Até que ela se apercebeu que o seu sogro estava na cidade onde ela morava. O que ela fez? Ela vestiu-se de prostituta, foi até o caminho onde passava o sogro, está entendendo? Fingindo-se de prostituta. Aí o sogro caiu na armadilha, que é Judá. Judá caiu na armadilha, envolveu-se com ela. Ela não tinha o que pagar, porque para se envolver com uma prostituta tinha que pagar. Então não tinha o que pagar. Falou: olha, depois eu mando um cabrito para você. Só que ela falou: não, você tem que me dar um penhor. Você tem que me dar alguma coisa. Tem que me dar um penhor. Não. O que você quer? Olha só o que ela pediu. Pediu 3 coisas. No pedido dessa mulher é onde está tudo o que eu vou falar para vocês. É onde está o segredo que o diabo tem usado para derrubar pessoas, para destruir pessoas, para levar as pessoas ao abismo. Não aquelas que não conhecem a palavra, mas estou falando daquelas que já conhecem a palavra de Deus. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a destruição de alguém que não conhece a palavra, outra coisa é a destruição de alguém que já conhece a palavra. Então olha só quais são os pedidos que ela fez. Falou: olha, você vai me dar, veja só, você vai me dar o teu selo, o teu cordão e por último o quê? O teu cajado. 3 coisas: selo, cordão e o cajado. Ele pegou o selo dele, pegou o cordão dele. Por que ela não pediu só o cordão? Aquele cordão valia mais que um cabrito. Está entendendo? Só aquele cordão valia mais que um cabrito. Por que ela não pediu só o selo? Por que ela logo pediu 3 coisas? Porque ali naquele pedido tinha uma lição. Naquele momento ninguém imaginava que naquilo que estava acontecendo tinha uma lição para todos nós nos dias de hoje.
Que Deus estava mostrando o caminho da perdição. Como as coisas acontecem para as pessoas se perderem. Olha só. O que ele pediu? O que ela pediu? O selo, o cordão e o cajado. E o cajado, pessoal. Ele pegou e deu. Foi. É sempre assim, né? Ele pensando, não é fácil. Depois eu volto, entrego o cabrito e pego tudo de volta. Só que na hora que ele chegou com o cabrito, onde é que estava a prostituta? Já não estava, já tinha sumido. Já tinha sumido. Ele já estava sem o selo, sem o cajado e sem... Do jeito que ele tinha planificado, é do jeito que saiu. Normalmente é assim. O diabo coloca coisas na sua cabeça, você vai programando, tudo bem programado, só que na hora sai tudo errado. E aí você diz, puxa, mas eu nunca pensei que fosse assim. Eu nunca imaginei que fosse assim, que pudesse ser assim. Mas foi exatamente desse jeito que aconteceu. Aí ele não encontrou, e agora? O amigo dele falou, olha, aqui não estava, mas espera aí, pergunta aí nos moradores. Os moradores daquela área falaram, aqui não tem, nunca esteve prostituta nenhuma. Mas espera aí, eu vi. Não, aqui nunca esteve nenhuma. Prostituta nenhuma esteve aqui. Mas então e agora? O que fazer? Ele ficou todo preocupado. Só espero que ele guarde essas coisas para não me expor. Só espero que ela guarde essas coisas, que fique com ela, para ela não mostrar para todo mundo, para ela não me expor a vergonha. Aí ficou todo preocupado o que iria acontecer, porque afinal de contas, coisas que identificavam ele estavam na mão de quem? Na mão da prostituta. Que se ela abrisse a boca, mostrasse para alguém, era uma grande vergonha. Era uma grande vergonha. Mas era uma grande vergonha. Então estava ali, praticamente ele estava na mão daquela mulher. Aquilo aí era ele na mão daquela mulher. Aí passando 3 meses, ouviu dizer que a sua nora estava grávida. Peraí, de 3 meses. O quê? Ele foi todo revoltado, furioso. Não, quando chegou na casa onde a nora estava, falou, tire ela para ser queimada. Ela vai ser queimada viva hoje, porque ela adulterou. E na hora que foram lá, olha, o teu sogro está aí fora, pela lei, né? Você tem que ser queimada. Agora sai para fora para ser queimada. Ela falou assim, esperem, fale para o meu sogro que essas coisas ali, aí ela pegou o cajado, o selo e o cordão. Falou, olha, mostre para ele isso aí, que o dono dessas coisas foi ele que me engravidou. Falei para ele que o dono desses 3 elementos aqui foi ele que me engravidou. Aí chegaram, olha, falou que o dono dessas 3 coisas aqui foi ele que me engravidou. Reconhece? E a mulher mandou falar para ele, digam para ele reconhecer. Aí quando ele olha assim, era o quê? Era o cajado dele, era o quê? O selo dele e era o cordão dele. E agora, quem vai ser queimado? Quem tinha que ser queimado? O que aconteceu com aquela autoridade que ele tinha? O que aconteceu com aquele furor que ele tinha? O que aconteceu com aquele gás que ele tinha? Hein? O que aconteceu com aquela força toda que tinha? Pode sentar, pastor Guilherme. O que aconteceu com aquela força toda que tinha? Pode sentar. O que aconteceu? Tudo caiu-se. Todos os planos, a moral, tudo caiu por água abaixo. Ele saiu daí envergonhado. Na verdade, quem tinha que ser condenado, quem tinha que ser queimado, tinha que ser quem? Ele. Desde aquele dia, a vida de Judá
caiu no descrédito, perdeu a moral. O que ele fez às escondidas veio a público. Todo mundo, que vergonha, fez filho com a própria nora. Que vergonha. Que vergonha, fez filho com a própria nora. Isso, pessoal, não é diferente do que o diabo tem feito nos dias de hoje. O que o diabo tem feito nos dias de hoje? Preste bem atenção. Lembrando, o que ele tirou? O que ele tirou? O que ele tem tirado das pessoas? Preste bem atenção. Tem muitas pessoas, até mesmo com o Espírito Santo, estão perdendo a salvação. Imagine aqueles que não têm. Mas como é que ele tem agido? Como é que ele tem trabalhado? Presta atenção. Ele normalmente tem usado situações, o diabo tem usado situações para poder esfriar a nossa comunhão com Deus. Ele trabalha para usar situações para esfriar a nossa comunhão com Deus. Ele vai esfriando a comunhão da pessoa com Deus. Como é que é a nossa comunhão com Deus? A nossa comunhão com Deus, pessoal, depende muito da oração, depende muito da leitura da Bíblia, depende muito da nossa frequência na igreja. Da nossa frequência na igreja. Você não pode só orar quando você está na igreja, não. Você não pode só ler a Bíblia quando você está na igreja, não. Quando a pessoa está no auge da sua comunhão com Deus, quando ela abre a Bíblia para ler, é Deus falando com ela. Mas quando alguma coisa começa a atingir essa comunhão, você abre a Bíblia, você não sente nem vontade mais de ler a Bíblia. Muitos de vocês, as vossas Bíblias só abrem quando está? Quando é aqui. Você já não lê mais a Bíblia em casa. Você só ora quando você está aqui. Você não tem durante o dia, você não tem um momento seu com Deus. Aquele momento que você reserva, aquele tempo que é sagrado, aquele horário que é só seu, só você e Deus, sem interferência de mais ninguém. Porque a comunhão com Deus é isso, você tem que ter o seu momento com Deus. E essa nossa comunhão com Deus, pessoal, ela tem que ser alimentada. Ele é alimentado. Assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado, qual é o alimento do nosso corpo físico? Arroz, feijão, carne, verduras, sim ou não? Água, não é assim? Se você não comer, o que acontece com você? Fica fraco. Ao ficar fraco, depois, o que acontece? Você pode até cair na rua, verdade ou mentira? Você vai enfraquecendo, depois que você ficar fraco, você pode fazer o quê? Cair. Se você não se alimentar caído, o que vai acontecer com você? Morre. Não será isso que acontece também na nossa vida espiritual? O nosso espírito também precisa se alimentar. A nossa comunhão com Deus também precisa ser alimentada. É um corpo, pessoal, que precisa ser alimentado. Quando não é alimentado, ele começa a enfraquecer. E como é que eu posso alimentar essa comunhão? Lendo a Bíblia, orando, participando de culto, porque cada dia Deus fala. Deus fala. Quem está entendendo? Então, o diabo vai criando situações para esfriar a comunhão. Para quê, bispo? Para que a chama do Espírito Santo venha se apagar. Para que a chama do Espírito Santo venha se apagar. A primeira coisa que a mulher pediu foi o selo. O selo representa o Espírito Santo. Pessoal, o selo representa o Espírito Santo.
uma vez a chama do Espírito Santo se apagando, porque ela não está sendo alimentada, o Espírito Santo dentro da pessoa fica sem ação nenhuma, sem função nenhuma, porque ele precisa ser considerado, pessoal. O Espírito Santo, ele tem que fazer parte da nossa vida. Então, quando ele já não tem mais função nenhuma e começa a ser asfixiado por coisas que não provêm de Deus, ele acaba saindo, porque ele é santo. Ele não pode ficar num corpo que é intoxicado. Ele não pode ser intoxicado. E o pecado intoxica ele. Os maus pensamentos acabam sufocando ele, acaba sufocando o Espírito Santo. Quando a pessoa está envolvida em atos pecaminosos, em maus pensamentos, em coisas que não prestam, então ele vai se sufocando, e ele vai ficando pequeno dentro da pessoa, e depois acaba ficando sem força e acaba saindo da pessoa. É por isso que lá no Apocalipse diz, olha, cuida-te para que o seu nome não seja arriscado do livro da vida, para que o teu nome permaneça no livro da vida. Porque quer dizer que, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nome da pessoa pode ser riscado do livro da vida. Vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo sai. Qual é a segunda coisa que ela pediu? O cordão. O que representa o cordão? É a salvação. Uma vez o Espírito Santo saindo, o que acontece? Se o Espírito Santo é a garantia, se o Espírito Santo é o que dá a certeza para a pessoa perde a salvação. Ela perde aquela certeza da salvação. Sabe, aquela certeza, aquela consciência de que a pessoa está salva. Ela perde aquela consciência. E automaticamente, perdendo essa consciência, o que acontece com a pessoa? Ela vive com medo. Ela vive insegura. E olha, eu experimentei isso, viver com medo, viver inseguro. Isso não é bom. Isso não é bom. Sabe, não é bom. Esse selo, lembre-se, primeiro pediu o selo. O selo representa o quê? O Espírito Santo. Segundo, o quê? O cordão. O cordão representa o quê? A salvação. A salvação. Bem, pelo menos a pessoa perdeu o Espírito Santo, não tem mais certeza da salvação. Bem, se ela tiver fé, ela pode correr atrás e conquistar tudo de volta. Pela fé, ela pode se arrepender. Pela fé, a pessoa se arrepende. Pela fé, a pessoa busca. Diz a Bíblia que a fé, tudo é possível pela fé. Pelo menos perdeu o Espírito Santo, perdeu a certeza da salvação, mas lá no fundo ainda há uma fé. A Bíblia fala ainda que a sua fé seja do tamanho de grão de mostarda, que é possível. É possível, ainda que o que está lá dentro de você, a crença que está lá dentro de você, seja pequenininha, segure-se naquilo, creia. E talvez eu estou pregando aqui para pessoas que já perderam isso. Hoje ela não tem medo, hoje ela é insegura. Conscientemente falando, ela não tem certeza mais da sua salvação. Houve um tempo que ela já tinha certeza da sua salvação, mas hoje ela já não tem mais certeza da sua salvação. Mas filha, se dentro de você há uma fé, busque, não perca, não vá para o inferno, não aceite ir para o inferno. Não importa o que você fez, não importa de onde você caiu, lute, brigue, faça de tudo para voltar às primeiras obras, faça de tudo para voltar ao início. Filha, não deixe o diabo roubar a sua alma. Não deixa. Não deixa. E eu vou falar aqui. Eu vou ser bem claro. Eu vou ser bem claro. Tem pessoas aqui que ela está lutando para não deixar o seu casamento desmoronar. Ela está brincando
Tem pessoas aqui que estão brigando para não deixar os seus bens, a sua riqueza se perder. Mas ela está se distraindo com aquilo que é mais importante do que o casamento, do que uma cura, do que um casamento, do que um bem, do que uma riqueza, do que uma empresa. Ela está se descuidando daquilo que é mais importante, que é a salvação. A salvação, você está abrindo mão, você está deixando. Você não está deixando que o diabo destrua o seu casamento, mas você está deixando que o diabo leve a sua alma para o inferno. Você está deixando isso. Você está deixando isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jó perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que um homem pode ter nessa vida, ele perdeu tudo, até a própria saúde, o seu corpo. A Bíblia fala que Jó estava apodrecendo vivo. Jó apodrecendo vivo. Mas tem uma coisa que ele não aceitou perder: a sua salvação. Ele segurou a sua salvação. Ele protegeu a sua salvação. Que morra eu, mas não vou abrir mão da minha salvação. Já perdi tudo mesmo. Perdi os filhos, perdi as empresas todas, perdi os funcionários porque todos morreram, perdi tudo. Até a mulher que o Senhor me deu está aí agora blasfemando. Mas eu não vou perder a minha salvação. Jó protegeu a sua salvação. Jó guardou a sua salvação. Jó não deixou que o diabo tocasse na sua salvação. Tocou em tudo. O diabo tocou em tudo. O diabo vasculhou toda a vida de Jó. O diabo pisoteou tudo. O diabo destruiu. O diabo queimou a terra. Filhos. A Bíblia fala que os filhos estavam lá festejando na casa, quando de repente o edifício todo caiu e matou todos. Não só os filhos que estavam lá, mas todos que estavam naquela festa morreram. Só ficou um para trazer a notícia. Sabe o que é isso? Você sabe o que é todos os seus funcionários morrerem com tudo que estava lá e só sobrar um para te trazer notícia? Em tudo que havia, o que é dele era destruído e o diabo só deixava um. Para quê? Para levar a notícia ruim para ele. Mas mesmo assim, ele protegeu. Quantas pessoas, só porque o marido saiu de casa, ele entra em estado de frustração, já não vem mais na igreja, já não quer mais saber de Deus. Quantas pessoas que sumiram da igreja quando nós ligamos: ah não, eu perdi o emprego e fiquei sem vontade de vir na igreja. Que isso? Eu fico até escandalizado quando ouço isso. Como as pessoas brincam com a sua salvação. Como as pessoas fazem da sua salvação como se fosse algo banal. Algo que, olha, eu não estou falando de algo que hoje existe, tem, perde e amanhã você pode recuperar. Não. Eu estou falando de eternidade. Você sabe o que é eternidade? Não, acho que vocês não entenderam até agora. Você sabe o que é eternidade? É algo eterno. E as pessoas estão trocando um prazer. O prazer sexual só demora minutinhos. Ela troca aqueles minutinhos de prazer, sabe por quê? Pela eternidade. As pessoas estão loucas. Ela fica aí naquele prazer, prefere o envolvimento daquele prazer que vai durar minutinhos e ficar a eternidade toda gemendo, sofrendo. Filha, se os demônios pudessem se arrepender, aliás, arrependidos eles já estão. Se pudessem voltar atrás, eles voltariam. Não é bom a vida sem Deus. Aliás, não precisa nem morrer
Não precisa nem morrer para ver que a vida sem Deus é um inferno mesmo. Não precisa nem morrer. Sim ou não? Só aqui na vida você já pode ver que a vida sem Deus não dá. Não dá. Imagine você colocando a sua eternidade assim. Então sabe o que o diabo faz? Para que você caia de vez, já que ele já tirou de você o Espírito Santo e tirou a certeza da salvação, agora sabe o que ele tira? A última coisa que ele tira, que é a última coisa que às vezes resta. Porque às vezes a pessoa perde tudo, mas se isso aí tiver dentro dela, ela pode trazer tudo de volta. Sabia disso? O que é, bispo? Esse cajado que ela pediu, sabe, representa o quê? A fé. A fé. A fé é que nos faz lutar. A fé é que nos faz correr atrás. Pessoal, a fé, ela não só nos faz conquistar, mas também a fé, ela nos ajuda quando estivermos passando nos momentos difíceis, ela nos conserva. Não sei se você já leu, a Bíblia fala que pela fé eles destruíram reinos, colocaram exércitos a correr, até os filhos mortos pela fé receberam, mas também pela fé eles foram queimados. Pela fé. Pela fé foram perseguidos. Pela fé. Pela fé eles suportaram